A imaginação filosófica nos ajuda a pensar de forma organizada e estruturada, e isso se torna uma ferramenta de poder. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem conhecimento das coisas, isso nos dá poder, porque a gente vai para todos os lugares. A gente fala com todas as pessoas, a gente resolve as coisas de forma racional, de forma sistematizada, de forma educada, né? Então, pensar, imaginar filosoficamente é isso. Aí aqui a gente tem a atitude filosófica. Vamos desafiar as nossas crenças filosóficas. Pare, pense e reflita. O que as pessoas acham da filosofia? O que as pessoas pensam da filosofia? As pessoas têm medo da filosofia? O texto da Marilena Chauí eu não vou dar as respostas agora, porque o texto da Marilena Chauí, né, que eu vou passar para vocês, do livro dela, Convite à Filosofia, eu extraí umas ideias principais e vou passar para vocês. Esse texto dá conta da gente responder esses questionamentos. Mas, a princípio, o que as pessoas acham da filosofia? As pessoas acham que a filosofia não serve para nada, né? Acham que, inclusive, o governo agora atual está tirando do ensino médio as disciplinas humanas, né? O governo atual propõe que os cursos de ciências humanas e ciências sociais devem ser extintos porque não dá lucro, não dá capital. Tem que ter outros cursos. Tem que ter outros cursos onde o indivíduo aprenda a fazer algo concreto. Esse negócio de ficar pensando sobre a vida, sobre as coisas, sobre a sociedade, isso não é importante. Nesse momento histórico no nosso país, a gente tem isso. Então as pessoas pensam que a filosofia, né, acha que a filosofia não serve para nada. As pessoas pensam que o filósofo é um cara descabelado, barbudo, com a roupinha malacafenta qualquer, que fica por aí só pensando nas coisas e que fuma maconha. Claro que não, né? Essa é uma imaginação que se tem, né, sobre o filósofo, sobre a pessoa que pensa. A pessoa que pensa não precisa fumar maconha, não precisa pensar só sobre a morte, né? O filósofo pensa sobre a sociedade, sobre os seus problemas, sobre os problemas da sociedade, sobre a política, sobre a cultura, sobre a ética. E não precisa ser um senhor, né, de barba longa, com cigarro e todo desgrenhado. Não, essa é uma imagem errada que se construiu do filósofo, da filosofia, que não serve para nada. A gente vai ver isso, a Marilena Chauí vai nos chamar a atenção. A Graciele quer falar. Mas, professor, o senhor já falou o problema. O problema é o pensar. Os governantes não querem pessoas pensantes, porque a partir do momento que eu estou pensando, eu estou analisando a situação, eu passo a ser crítica, eu passo a incomodar, né? E isso vem acontecendo muito. Ninguém quer que nós pensamos. Quer pessoas que digam amém e aceitem tudo, né? Como já vem dos nossos pais, avós, né? O que era imposto, vinha aceitando, né? Tem que ficar. Minha mãe ela ensinava assim, não, era melhor deixar para lá do que você ir para o embate, né? Cobrar os seus direitos. Então, o problema de tudo isso é o pensar. Quanto menos pessoas pensando, menos problemas eles vão ter. Exatamente, né? Não não é por qualquer coisa que esse povo não vão ofertar mais essas disciplinas e querem acabar com esses cursos. Não é por nada. Tem um objetivo. Tudo tem uma intencionalidade. A gente que é ingênuo é que não sabe, mas tudo tem uma intencionalidade. E a intencionalidade é essa. Olha, o terceiro questionamento ali. As pessoas têm medo da filosofia? Tem e muito. Tem e muito. Porque o filósofo pensa. E numa sociedade onde as coisas são mascaradas, tudo é mascarado,
né? Pensar criticamente, pensar filosoficamente é um problema grande. É 3 dias de confusão, né? Isso que a Graciele disse. Então, a estrutura de poder político, econômico e social não quer que as pessoas comuns, como nós, aprendam a pensar, porque se torna perigoso. E isso dá medo. Por exemplo, quando a gente chega num lugar que diz, eu sou filósofo, tenho um mestrado nisso, tenho um doutorado naquilo, em humanidade e filosofia, as pessoas já agem diferente, né? Quando se você chegar num lugar hoje e se apresentar, eu sou acadêmica do curso de psicologia ou administração e tal, tem um efeito. Quando você chegar e diz, eu sou psicólogo, eu sou administrador, tenho especialização nisso, já é outro tom, né? Entende-se que você tem uma base de conhecimento, que você pensa sobre as coisas, né? Então, e aí a filosofia nos dá esses elementos para pensar. Bom, a princípio era até aqui que eu queria tratar com vocês. Daqui para frente a gente tem eu só vou falar rapidamente que a filosofia que nós vamos tratar, todos esses conteúdos que eu falei, vai estar dentro do que a gente chama dos períodos históricos da filosofia. Então, o primeiro período é da pré-história, depois Idade Antiga, mas vai estar intercalado no mesmo período ali, Idade Média, Moderna e a Contemporânea. Mas aí a gente vai falar depois. Deixa eu ver aqui o que eu destaquei para falar com vocês. Isso aqui a gente vai retomar depois. Então, sobre os mitos, a gente vai retomar. Eu acho que daqui para frente eu não vou mais falar agora não. Que é um pouco isso que nós já falamos e tal. Então, vou parar essa apresentação e vou projetar o texto da Marilena Chauí. Gente, até aqui foi só uma introdução para a gente ir pensando a que propõe a filosofia. Por que tem que ter filosofia na base de formação de qualquer curso que seja humano, né? Qualquer profissão que lida com pessoas precisa ter essa base filosófica, né? Então, a ideia era essa, trazendo ali o exemplo dos macacos e aí fazendo essas reflexões filosóficas. Tá tranquilo até aqui? Podemos avançar? Amém, irmãos? Professor, você pode repetir a última parte que saiu aqui, desconectou coisa. Não, eu estou dizendo que até aqui o objetivo foi fazer essa introdução mesmo aí do que se propõe a filosofia, né? No sentido de fazer a gente pensar sobre a importância da filosofia como base teórica de conhecimento, não só teórico, mas prático, para a vida, né, nossa, do dia a dia e para os profissionais. Né, para o profissional da área humana, profissional que vai lidar com pessoas. Então, até aqui era só para fazer essa introdução. Tudo bem? Foi isso que eu disse. Tá bom, obrigada. Ok, gente, agora eu vou apresentar para vocês um texto, só vou introduzir e vou dizer o que vocês vão fazer para o próximo encontro. Só vou pegar bem aqui o livro, minha mesa está cheia de livro, mas o da Marilena Chauí não está aqui. Só um minutinho. Outro dia eu estava no short de dormir vestido, levantei para pegar o livro, quando voltei, isso, professor, você está no short de dormir. Pronto, mas não está hoje. Bem, este livro, Convite à Filosofia, da Marilena Chauí, ele tem várias edições. Essa aqui é uma edição, não me lembro qual é essa edição. Eu tenho umas 3
edição. Mas bem, esse texto eu extraí desse livro. Então a gente vai trabalhar um pouco com esse livro da Marilena Chauí, as primeiras aulas. Depois nós vamos trabalhar com o do Gilberto Coutrin, que eu já falei para vocês, certo? Então eu vou apresentar agora um texto para vocês, nesses 20 minutos que nos resta. Vou apresentar o texto para vocês, esse texto, e vocês irão terminar de fazer a leitura dele em casa. Em casa não, no nosso horário. Como a gente começa às 8, porque de 6h30, que é o horário que é para começar as aulas, 6h20, os alunos chegam, 6h30, no máximo 6h40 o professor começa a aula. Desse horário até às 8, que é o horário da plataforma, né? E como eu ainda não vou direcionar vocês para a plataforma, vou deixar essa atividade para vocês fazerem nesse horário. O pessoal que estão em outra aula nesse horário, como é o povo da administração, os meninos da administração, vão ter que fazer um sacrifício. Esse foi o acordo que eu fiz que o professor Marcos fez comigo, né? Disse, Andrade, pode começar às 8 e encaminhar o pessoal para a plataforma, porque eles vão, em outro momento, entrar na plataforma, fazer as atividades que forem direcionadas. Quem não tem aula nesse horário, de 6h30 até as 8, vai usar esse horário para fazer as atividades que eu vou propondo a cada encontro. Então, a nossa aula de hoje, o que vocês vão fazer na próxima quinta, no primeiro momento, antes das 8, é a leitura desse texto da Marilena Chauí, a leitura desse texto que eu já vou apresentar para vocês, e uma reflexão escrita. Eu já até tinha feito a impressão bonitinha para vocês fazerem aqui, tal. Mas eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp ainda, porque não direcionei vocês para nenhuma plataforma. Vou postar o texto da Marilena Chauí. Esse aqui é um texto pequeno, de 4 páginas. Um texto bem pequeno, introdutório. Se chama Para que Filosofia? Para que Filosofia, da Marilena Chauí, desse livro que eu falei. Então, vocês vão terminar de ler o texto. O texto só é 4 páginas, mas tem umas coisinhas lá um pouquinho complexa, não tem problema. Você vai ler e vai, diante do exposto, diz a atividade, diante do exposto no texto e com base nas reflexões já realizadas até agora, teça comentários sobre a seguinte indagação: filosofar para quê? Você vai escrever, assim, alguns parágrafos, uns 2 ou 3, filosofar para quê? Eu vou mandar o roteirinho para vocês também. Quem fizer digitadinho, bonito, ok, me manda. Se não, pode fazer no caderno também, vai tirar uma foto e me mandar no meu PV do WhatsApp, certo? Isso vocês não vão fazer. Quem quiser fazer durante a semana, tudo bem. Mas o primeiro horário de quinta-feira é para vocês fazerem isso. Para eu não ocupar vocês em outro tempo, em outro espaço. A não ser os meninos e as meninas da engenharia ou da administração, que tem aula no primeiro momento da aula. Aí eles precisam ver um outro espaço no final de semana, não sei. E aí que hora é que vai para bagaceira, né, gente? Tem que ter o dia da bagaceira, dos esquemas. É isso. Entenderam? Entenderam aí as orientações? Sim, professor. Sim, entendi. Muito bem, Fátima. Não estava lembrando de você, Fátima. Você está aí. Bem, aqui tem um texto da Marilena Chauí, né? Tem um texto. Deixa eu... Isso mesmo. O texto. O texto diz assim: para que filosofia?
para que esse negócio de filosofia, né? Serve para quê? A gente se pergunta. Então, muitos se fazem a pergunta, afinal, para que filosofia? É uma pergunta interessante. Só que a gente não vê, né, ninguém perguntando por aí, por exemplo, para que serve a matemática ou a física? Para que geografia e geologia? Para que... Professor, Oi. eu perguntei sobre o livro que o senhor indicaria para nós comprar para estudar filosofia. Calma, ainda não vou dizer qual é o que vocês vão ler como um livro de leitura obrigatória. A princípio, nós vamos trabalhar com esse da Marilena Chauí, que é um livro, tipo um livro didático, e com esse do Gilberto Cotrim. Porque assim, a gente tem várias bibliografias, mas aí a gente tem um livro específico que a gente faz a leitura. E que eu faço essa decisão, tomo essa decisão junto com a turma. Na terceira aula, deixa eu ver, acho que na próxima a gente já pode decidir, porque quando a gente começa a trabalhar a filosofia grega, aí tem turma que opta por um, tem turma que opta por outro, tem pelo menos 3. Tipo, O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é um livro que a gente lê, mas eu não vou dizer para ler agora, deixa eu fazer a introdução, tudinho, senão vai causar a confusão na cabeça de vocês. Um outro é sobre o Sócrates. Cadê? Eu estou vendo ele bem ali na minha estante. Apologia de Sócrates, que é um pouco sobre o julgamento de Sócrates, né? Um outro é a Meditações Metafísicas, do René Descartes, que aí já serve mais para o meio da disciplina. Por isso que eu prefiro introduzir nessas 2, 3 primeiras aulas, e aí a gente vai vendo assim o perfil da turma, e aí eu apresento os livros, e aí a gente escolhe o livro. Bom, a gente tem muita... deixa eu pegar bem aqui rapidinho. Certo, professor. Olha, são muitos que eu gostaria que vocês lessem, né? Que eu vou Professor, Oi. só queria dizer que eu adorei sua decoração, viu? Amém, pois é, né? Aqui a minha bandeira do MST, eu sou militante do MST, né? Esse verde é a bandeira da Via Campesina, eu sou camponês, é a bandeira dos movimentos da América Latina. E aqui é um negócio de fazer um turbante, né? Eu fiz doutorado na Argentina e tem toda essa questão da América Latina, dos indígenas, né? Tem um monte de coisa aqui de índio, tem quibane, tem abano, tem cesto, tem a bagaceira aqui em casa. Minha esposa disse que já vem com essas coisas velhas pra cá. Enfim, a gente tem a República de Platão, né? Em português e em espanhol, que eu fiz meu mestrado e doutorado em espanhol. Então, La República, de Platão e de Aristóteles. O Banquete, El Banquete de Platão, mas a gente não costuma ler ele. Esse aqui, sim, é do Platão, Apologia de Sócrates, que é sobre o julgamento e a morte de Sócrates. Tem esse outro aqui, mas a gente não lê, não costuma também trabalhar com ele. Diálogos de Platão. A República de Platão. Esse aqui não, esse aqui não. A outra é esse aqui. Meditações Metafísicas, do René Descartes. Já é o nascimento da ciência, que não é agora. Esses outros aqui não é agora, é mais para frente. O Maquiavel,
O Mundo de Sofia, tá na outra estante ali. O Mundo de Sofia é grossinho assim, né? Teve a turma que leu o Mundo de Sofia, que a gente tem ele em áudio. Tem ele todinho em áudio. Aí você vai lendo pelo próprio celular. Vai lendo e acompanhando o áudio. É muito bom. Mas aí vamos pensando, tá bem? Quem perguntou sobre o livro foi o... Arthur. Ah, foi o Arthur. Muito bem, Arthur, não se preocupe. Vai ter 300 livros pra gente ler. E quiser em espanhol também, né? Então, deixa as coisas assentarem mais na nossa cabeça, aí a gente resolve pelo livro. Por enquanto, a gente vai trabalhando com esses mais didáticos. Pega um textinho aqui e um textinho ali, tá bom? Certo. Um pouco mais. Então, por que que o povo se pergunta por que filosofia? E se não se pergunta das outras disciplinas? Por que não se pergunta por que matemática e física? Por que geologia, geografia? Por que história? Por que sociologia? Né? Por que biologia ou psicologia? Para que astronomia e química? Ninguém se pergunta isso. Professor, quem perguntou sobre o livro foi eu, Rivaldo. Ah, bem, foi o Rivaldo. Tranquilo, Rivaldo. Perdão, eu pensava que tinha sido o Arthur, porque no grupo quem perguntou foi o Arthur. Não, tudo bem. Essas aulas assim, a gente não tá vendo o rosto de todo mundo. Tudo bem, Rivaldo. Mas tu entendeu aí, né, o que eu falei? Entendi, professor. Certinho. Adelante. Então, por que filosofia? Todo mundo se pergunta, por que filosofia? Por que filosofia? Mas não se pergunta das outras. Dá uma raiva, né? Para que pintura? Para que literatura, música ou dança? Ninguém se pergunta isso. Mas todo mundo acha muito natural perguntar. Para que filosofia? Dá vontade de dar uns 3 tapas na cara. Mas tudo bem. Em geral, essa pergunta costuma receber uma resposta irônica, conhecida dos estudantes de filosofia. A filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. Porque é a filosofia que se faz as perguntas. É a filosofia que faz o indivíduo se questionar. Ou seja, a filosofia não serve para nada. Como assim? Por isso se costuma chamar de filósofo alguém sempre distraído, com a cabeça no mundo da lua, pensando e dizendo coisas que ninguém entende e que são perfeitamente inúteis. Essa pergunta, para que filosofia? Tem a sua razão de ser. Em nossa cultura e em nossa sociedade, costumamos considerar que alguma coisa só tem direito de existir se tiver alguma finalidade prática, muito visível e de muita utilidade imediata. Então é por isso que a gente ouve muito se perguntar por que filosofia? Porque na cabeça das pessoas, né, o filósofo é esse indivíduo que não faz nada, só fica pensando e distraído e com a cabeça no mundo da lua e tal. E aí não vê a utilidade prática da filosofia. De fato, a filosofia, ela não constrói nada concreto, porque ensina as pessoas a pensar, mas é a partir do pensamento que as pessoas vão fazer alguma coisa concreta. Ora, a psicologia, a engenharia, todas essas ciências aí são filhas da filosofia. Tomar o corpo próprio, se emanciparam como ciência. E aí elas constroem coisa. Mas as pessoas, a grande maioria das pessoas, não sabe que, por exemplo, a história, a sociologia, a psicologia, nasceram da filosofia. Então, a gente não vê um filósofo fazendo algo como a pessoa que é formada em administração. Quem é formado em administração administra uma empresa. Quem é formado em psicologia trata das pessoas com algum distúrbio. E o filósofo? O filósofo faz o quê? O filósofo pensa.
E esse pensar não forma alguma coisa concreta. O engenheiro faz a construção. Cada uma das profissões faz uma coisa concreta. E a filosofia? Ninguém vê o que o filósofo faz concretamente. Claro, porque o objetivo do filósofo, da filosofia, é pensar e provocar que os outros pensem. Agora, o administrador, o psicólogo, o engenheiro, todo mundo vai fazer as coisas concretas, práticas, porque pensa. E esse pensar desse indivíduo é uma ação filosófica. Então, a filosofia é uma disciplina também prática. Tem até um ramo da filosofia que a gente chama filosofia da prática. Filosofia da prática, que é quando a gente entende em que momento o pensamento filosófico se torna prática. Ele não se torna prática só filosofia pura. Essa filosofia se torna uma outra ciência, uma outra área do conhecimento. Aí a gente vê que essa outra área constrói alguma coisa, né? É por isso que o governo quer acabar com filosofia. Primeiro porque faz as pessoas pensar. E na cabeça desse povo idiota, não consegue ver que a filosofia faz as outras áreas do conhecimento produzir algo. Então, por isso que se fazem essas perguntas aqui sobre para que filosofia? Para que filosofia? E ninguém se pergunta para que pintura, para que arte, para que as outras coisas, né? Porque na cabeça das pessoas tem esse imaginário de que a filosofia não serve para nada. Entenderam? E aí, gente, estão acompanhando o raciocínio? Tá de boa? Vamos lá, mais um pouquinho, já libero vocês. A Roberta disse que sim. Vamos lá um pouquinho mais. Por isso, ninguém pergunta para que as ciências, pois todo mundo imagina ver a utilidade das ciências nos produtos da técnica, que é isso que eu falei. Isto é, na aplicação científica da realidade. Todo mundo também imagina ver a utilidade das artes, tanto por causa da compra e venda de obra de arte, quanto porque nossa cultura vê os artistas como gênios que merecem ser valorizados para o elogio da humanidade. Ninguém, todavia, consegue ver para que serviria a filosofia. Donde dizer-se não serve para coisa alguma. Então, é comum a gente ouvir não serve para coisa alguma. Parece, porém, que o senso comum, ou seja, as pessoas aí do dia a dia, não enxerga algo que os cientistas sabem muito bem. O que os cientistas sabem? Os cientistas sabem que a ciência nasce da filosofia. A gente vai ver. No período moderno, quando é que a filosofia se transforma em ciência, em várias ciências. Então, os cientistas sabem disso. As ciências, elas pretendem ser conhecimento verdadeiro, obtido graças a um procedimento rigoroso de pensamento. Pretendem agir sobre a realidade através de instrumentos e objetos técnicos. Pretende fazer progressos nos conhecimentos, corrigindo-os e aumentando-os. Ora, todas essas pretensões das ciências pressupõem que elas acreditem na existência da verdade, de procedimentos corretos, para bem usar o pensamento na tecnologia como aplicação prática das teorias, da racionalidade dos conhecimentos, porque podem ser corrigidos e aperfeiçoados. Então a gente vê na ciência essa aplicabilidade do conhecimento, mas não vê na filosofia. Mas o que as pessoas do senso comum, quem não estuda, não sabe, é que as ciências nascem da filosofia, da forma de pensar. Quem estuda, quem é cientista,
sabe muito bem de onde vem a ciência. Então, quando a gente vê alguém perguntando por que filosofia, que a filosofia não serve para nada, essa pessoa não tem embasamento científico. Só quem sabe disso são os filósofos ou os cientistas, as pessoas que estudam conhecimento científico. Vocês, né? Vocês que estão se apropriando do conhecimento científico vão saber que as ciências vêm da filosofia. Logo, não vão mais fazer esse tipo de pergunta besta, né? Verdade, pensamento, procedimentos especiais para conhecer fatos, relações, teoria e prática, correlação e acúmulo de saberes. Tudo isso não é ciência. São questões filosóficas. Olha, que coisa interessante. Verdade, que vocês falaram, pensamento, procedimentos especiais para conhecer fatos, a relação entre teoria e prática, correção e acúmulo de saberes. Tudo isso aí é fruto da ciência, da filosofia. São questões filosóficas e que depois a ciência toma isso. O cientista parte delas como questões já respondidas, mas é a filosofia quem formula e quem busca as respostas para esses questionamentos sobre o que é verdade, o que é pensamento, o que é conhecer. A gente vai ver como é que a gente conhece as coisas. Então, essas reflexões são reflexões filosóficas, que a ciência parte dela. Só que a ciência é horrorosa. Depois a ciência nega que foi parida, que é filha da filosofia, né? Então tem essa briga, filosofia e ciência. A gente vai ver isso. Assim, o trabalho das ciências pressupõe como condição o trabalho da filosofia, mesmo que o cientista não seja filósofo. No entanto, como apenas os cientistas e filósofos sabem disso, o senso comum continua afirmando que a filosofia não serve para nada, né? Então, só para vocês pegarem um gostinho pelo texto e continuarem a leitura, né? Vou parar, estamos ficando já cansando a nossa beleza, que já não é muita coisa. Então, vocês vão continuar fazendo a leitura do texto, terminar a leitura do texto e fazer a reflexão escrita com base no texto e com base nas reflexões até aqui. Vão tecer comentários sobre filosofar para quê? Para que é, professor, esse negócio de filosofar? Né? Para que eu tenho que filosofar? Aí você vai ver como é importante dar uma filosofada. Diga. Sempre foi assim? A filosofia sempre teve essa questão da desvalorização, da não aceitação? Sempre foi assim desde... Ou isso passou a existir depois de um tempo? Não, isso passou a existir mais fortemente depois que a filosofia pare a ciência. Assim, quando nasce a filosofia, nossa, um filósofo era tudo. Um filósofo era o cara, era um mestre, tinha os discípulos e tal. Aí, isso na Idade Antiga. Na Idade medieval, a igreja vai suprimir os filósofos. Rivaldo tá aí nos esquemas, né? Já vamos. Tava ligado aqui, professor. Tranquilo. Essas coisas acontecem. Principalmente quem está nos esquemas, né? Tô brincando. Então, Graciele, no período da Grécia Antiga, quando surge a filosofia, os primeiros filósofos era endeusado, entendeu? Era um mestre, era muito sabido. E depois, no período medieval, quando a igreja assume o poder, inclusive o conhecimento, os filósofos são marginalizados, né? Os filósofos são marginalizados, são
considerados até hereges, né? Não eram cristãos, que esses pensamentos aí dos filósofos antigos não era coisa de Deus. Aí eles foram marginalizados, né? Ok. Aí depois, no período moderno da história, quando surge a ideia de que o Sol que é o centro do universo e não mais a Terra. Aí tem o Nicolau Copérnico, descobre a questão da rotação. Aí vem o Giordano Bruno, e com essa questão científica, a luneta apontada para o sistema solar. Aí depois vem o René Descartes, que constrói um método científico. Aí começa a sair da filosofia a matemática como uma ciência, a geometria como uma ciência. Aí depois cada uma vai saindo. Aí, com o desenvolvimento dessas diversas ciências, aí tipo assim, o filósofo então não faz nada. Quem faz é a medicina, quem faz é a tecnologia, quem faz é o engenheiro, quem faz, aí vai colocando outras ciências e vai dizendo, poxa, e o filósofo não faz nada? Aí daí para cá se fixa muito mais essa ideia de que o filósofo não faz nada, só fica pensando. Mas tipo assim, o filósofo pensa e as outras ciências executam. Exatamente. Quem é e aí o ser humano tem a questão do concreto, né? Exatamente. Não tem nada palpável na filosofia, então não tem valor nenhum. Exatamente. Então, pensa na filha ingrata, é a ciência. As pessoas olham para a ciência e acham que tudo que ela faz é mérito dela, mas é mérito da filosofia também. Porque é a filosofia que deu o ponto de partida para os questionamentos. Oi. Ao meu ver, assim, até esse desejo da ciência de descobrir, de buscar as coisas, ele parte da filosofia em si, né? Exatamente. É a filosofia que faz as primeiras provocações que vão se tornar elementos da ciência. Por exemplo, quando a filosofia se questiona sobre os números, aí a matemática se torna uma ciência. Quando a filosofia se questiona o sistema solar, os cosmos, o universo, o catolicismo, aí a astrologia, a geometria, não sei o quê. Quando a filosofia faz questionamento sobre a saúde do ser humano e a doença e tal, aí a medicina. Quando a filosofia se questiona sobre o desenvolvimento de tecnologias, né? Aí tem a ciência tecnológica. Quando a filosofia pensa sobre o comportamento do homem, do indivíduo, aí surge a psicologia. Quando a filosofia faz questionamento sobre a sociedade, aí surge a sociologia. Quando a filosofia faz questionamento sobre a política, aí surge a ciência política. Quando o Sócrates, o Aristóteles, um dos primeiros a fazer questionamento sobre a ética, aí surge a ética como um ramo do direito e da política. Então, os primeiros questionamentos, quem fez foi a filosofia. E os filósofos sabem disso, e os cientistas também. Quem não é cientista nem filósofo, não estuda, não vai para a faculdade, não se aprofunda, não sabe disso. E aí vai ter a filosofia como, né, a prima pobre, né, que só fica lá pensando, velhinho, carquético e tal. Não, eu sou filósofo aqui, como eu tô bonitão, novo e saudável e não fumo maconha. Né? Ok, e modesto também, professor. Como? E modesto também. Não é que bonito tira o bonito, tô brincando. Bom, gente, então, é isso. Vamos parar por aqui. Eis que a nossa hora é chegada. Né? Acho que foi muito bom hoje, bastante provocador, né? Então a gente vai continuar nesse ritmo. Um ritmo um pouco melhor, porque vocês já vão trazer algumas coisas prontas. E para a próxima aula, quando a gente se encontrar às 8, se encontrar aqui, né? Já é lido e escrevido.
já é ler o texto e escrever a reflexão. Aí a gente vai continuar trabalhando com o texto a partir do que vocês escreveram. E aí a gente dá continuidade e toca o negócio para frente. Certinho? É para lhe enviar de alguma forma, professor, essa reflexão escrita? Sim, eu quero dar uma olhada na reflexão escrita. Se for à mão, você tira uma foto e me manda. Se for digitado, me manda no meu PV, no WhatsApp. Por enquanto eu vou receber por lá, até a gente se organizar melhor. Tá bom? Ok, obrigada. Muito bem. Gente, desculpa as brincadeiras, Graciane e o Rivaldo e os outros. Sem problemas, pode Eu descontrair. gosto muito de brincar. Professor, você quer só um conceito ou você quer um resumo? Eu quero um resumo. Um resumo, assim, 2 ou 3 parágrafos. Rapidinho, pam, pam. Certinho, meninas, meninos. Satisfação. Igualmente. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Boa noite, professor. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.